Bem-vindo de volta à nossa segunda aula. Eu sou Eric Hiroyuki, professor de japonês, e eu vou estar fazendo essas aulas, gravando essa aula até você conseguir chegar a um nível bom de japonês. Então vamos lá. Eu tava pensando em gravar esse segundo vídeo da aula 2 em outro dia, mas como tava um bom dia, um bom tempo, eu resolvi gravar no mesmo dia, utilizando os mesmos materiais da aula 1. Então bora voltar e começar. Inclusive, tinha uma coisa que eu acabei de relembrar que eu esqueci alguma coisa, né? Que vai facilitar muito vocês. Lembra desse aqui? Que o grupo 1 fica assim, que você vai... Tem a última consoante, né? Que vai terminar sempre com ku, mu, ru, su, gu, entende? Ou vai ter várias coisas também, etc. E que o grupo 2 você só corta o ru e colocar mais um nai, entende? Esse aqui vai ficar mais fácil de você pensar assim. O grupo 2, que todos que terminam em ru, o que vai acontecer? Você vai cortar o ru e colocar o nai, certo? E o grupo 2, quer dizer, o grupo 1, ele é mais fácil. Não, assim, não é mais fácil, né? Vai ficar mais fácil vendo essa imagem aqui, ó. O grupo 1, eles, na verdade, né, todos os verbos terminam em u. Aí o que eu falei? Você vai transformar o consoante u para a e colocar mais um nai. Então o que vai acontecer? Essa linha de u, você vai transformar elas em nai. Ou seja, é só fazer assim, ó. Então, por exemplo, o verbo kaku, ela vai virar kakanai, sasu, sasanai, tatsu, tatanai, nu. Eu não imagino algum verbo com nu, fu também não, amu, amanai, entende? Você vai transformar o som de u para a dos verbos e botar mais o nai, tudo bem? Então vamos para a próxima partícula, que é a partícula ni e o d. A partícula ni e o d, elas funcionam para você especificar algum local, para indicar algum local ou se alguma ação foi feita ou completa em algum local, ou se você vai junto, entende? A tradução dela vai ser ao, tradução direta meio que completa também, e com, lugar onde algo existe ou local, ni. Assim, você vai estar pesquisando em outro lugar, vai estar, assim, basicamente a mesma coisa, bem parecida. Vai estar melhor que a minha, quando você for pesquisar aí no Wikipedia das coisas. Vamos lá. Vamos dar um exemplo de táxi. Taxi. Vou escrever em... Assim, como o táxi não é japonês, ele vai estar em katakana, certo? Só que, vou escrever em hiragana. Taxi. Esse daqui é o som para prolongar. Em japonês, como a gente não tem, por exemplo, quando a gente escreve esse daqui, por exemplo, porra, entende? A gente não escreve assim. A gente escreve assim, ó, porra, entende? Então, quando for, imagina, kamehameha, kamehameha, entende? A gente escreve assim. Então, esse som de taxi, de prolongar, a gente usa esse daqui, esse menos. Hífen. Não lembro como que é o nome.
Então, é táxi. Opa. Táxi. Táxi ni iku. Iku significa ir. Ou seja, táxi ni iku, ir ao táxi. Numa tradução direta, certo? Se eu falar táxi de iku, significa ir com táxi. Se a gente desenha, fica um pouquinho mais fácil. Táxi, esse daqui é um táxi, certo? Vou desenhar eu aqui. Táxi ni iku. Ir ao táxi. Agora, táxi de iku. Ir com táxi. Agora eu posso formar uma palavra. Por exemplo, São Paulo ni táxi de iku. Olha aqui. São Paulo ni táxi de iku. Ir com táxi. Vamos dar mais exemplo. Por exemplo, eu vou escrever Brasil, que significa Brasil. Eu posso falar Brasil ni iku, ir ao Brasil. Mas eu não consigo falar Brasil de iku. Porque eu não... por exemplo, Brasil ni iku é ir ao Brasil. Agora, se eu falar Brasil de iku, eu não tenho como levar o Brasil, ir com o Brasil, entende? É basicamente impossível, não faz sentido. Não, é ao contrário. Brasil ni iku. Brasil de iku é basicamente impossível, né? Agora eu posso falar Brasil ni iku. Táxi de iku. Ir com táxi. Agora sim. Brasil ni iku. Táxi de iku. Ir ao Brasil. Ir com táxi. Agora, simplificando essas daqui, eu posso falar mais de uma forma mais simples. Porque, tem dois verbos aqui, Tô repetindo. Brasil ni iku, ir ao Brasil. Táxi de iku, ir com táxi. Simplificando ela, fica táxi. Ou melhor, Brasil ni táxi de iku. Táxi de iku. Eu consigo, assim, já formar uma frase, né? Ir ao Brasil com táxi. Ir ao Brasil, ao táxi com ir. Eu posso até inverter a ordem desses daqui, Eu posso falar táxi de Brasil ni iku. Ir com táxi ao Brasil. Nesse caso, só vai mudar quem você vai querer colocar como o principal principal da frase. Por exemplo, se a gente estiver conversando sobre se a gente vai de táxi, ônibus ou avião, a gente pode colocar esse táxi, o sujeito da frase, como sendo o principal, né, aqui na frente. A gente sim pode colocar táxi de Brasil ni iku, mas que naturalmente, por japonês, falando naturalmente assim, o normal é eu escutar começando com ni, né? Brasil ni táxi de iku, tipo, colocando ao local como sendo o principal da frase, tipo, o destino como sendo o principal da frase. Então, para colocar elas em ordem, a gente coloca o sujeito no começo, né? Vamos dizer assim que o sujeito vai ser o principal da frase, né? Que pode ser o boku ou qualquer objeto, substantivo que for, que a gente quiser colocar no principal da frase. A gente vai ter depois o substantivo.
E depois vai ter mais a partícula. E que você pode repetir essas partículas quantas vezes quiser. Partículas não, né? Essa parte, né? Essa parte você pode repetir quantas vezes quiser. E no final a gente vai colocar o verbo. E como a gente viu, o verbo, o primeiro kanji é igual e a conjugação a gente vai colocar no final, né? A conjugação. Pode ser maior. Conjugação do verbo. Então, dando exemplo, vamos lá. Ie significa casa. Ie. Casa. Pegando essa frase aqui, ó. Tenta botar em ordem e colocar as partículas. Como que ela fica? Colocando o sujeito, quem que é o sujeito principal, que, vamos dizer, né? Quem que tá sendo o principal, quem tá fazendo a ação. A frase vai ser, a frase traduzida vai ser: eu vou em casa com carro. Eu vou em casa com carro. Em casa, a casa, ao casa, se for tradução direta. Boku wa ie ni kuruma de iku. No ponto final do japonês é uma bola redonda. Então vai ser boku wa ie ni kuruma de iku. Esse 2 e o 3 você pode inverter a ordem. Pode ser boku wa kuruma de ie ni iku. Boku wa kuruma de ie ni iku. A gente repetiu 2 vezes essa parte do substantivo, né? Essa aqui é o sujeito. Cadê? O P. Pronome. Pronome não, partícula. E depois o verbo. Que não está sendo conjugado, né? E se a gente conjugar para negativo esse daqui? Iku, lembra? Iku, ele termina com... Ele é do grupo 1. Então vai ficar... O ka-u vai virar ka-a. Ikanai. A próxima partícula é o partícula o. A partícula o é bem simples. É quando alguma coisa está sofrendo a ação. Quando algo sofre ação de algo. A ação de verbo. Assim, esse seria a explicação mais simples. Quando algo sofre a ação de verbo. Por exemplo, ringo. Ringo significa maçã. Ringo o taberu. Significa comer a maçã. Ringo o taberu. Eu posso falar boku wa ringo o taberu. O que significa? Eu vou comer a maçã. Eu como a maçã. Boku wa ringo o taberu. O wa já vai estar em tudo, né? Ringo o taberu. Eu posso falar, ó. Neko wa ringo o taberu. O gato come a maçã. Neko wa ringo o taberu. Agora, e se eu fazer assim? Ringo wa neko o taberu. O que ela significa? Ringo wa neko o taberu. Esse daqui é basicamente, eu personifiquei a maçã. Ringo wa neko o taberu. A maçã vai comer o gato.
a maçã comeu o gato. Ou seja, se eu colocar assim, o que significa neko o taberu, significa comer o gato, entende? Então, por exemplo, vamos lá. Vou dar exemplos, vou dar palavras aqui, frases, e você vai completar colocando em ordem. Mizu significa água. Nomu, beber. Boku não precisa, né? Agora, eu bebo a água. Qual que seria a ordem? Boku wa mizu o nomu. Boku wa mizu o nomu. Eu bebo a água. Mizu o nomu. Cadê? Aqui, ó. Mizu o nomu. Se eu escrever aqui em vez de gato, né? Mizu significa mizu o taberu, comer a água, né? Em vez de comer, né? A gente usa o verbo apropriado que é beber. Vamos lá, mais treinando com todas as partículas que a gente já viu, hein? Meu gato come a maçã. Como fica? Meu gato come a maçã. De uma forma simples, a gente já pode deduzir que já começa com boku wa, né? Boku. Ou seja, boku wa... peraí. Ou melhor, né? Boku no neko. Meu gato, né? Boku no neko. Neko wa ringo o taberu. Boku no neko wa ringo o taberu. Aí sumiu. Taberu. Aí cadê? Sumiu. Travou. Taberu. Boku no neko wa ringo o taberu. Meu gato, boku no neko. Neko wa ringo o taberu. Tudo bem? Deu pra entender? Então é basicamente isso. Se você souber localizar as partículas, saber as partículas, reconhecer as partículas, saber as partículas, você literalmente vai conseguir aprender japonês. E literalmente vai ser mais fácil quando você começar a estudar kanji. Por exemplo, quando eu falo boku no namae wa Eric, isso daqui significa que o meu nome é Eric. Boku no namae wa Eric. Se eu escrever a mesma coisa e eu apertar espaço em uma vez o espaço, olha aqui, ó. Ele já transforma todo o texto em kanji e em katakana também, que é o meu nome, né? Aí como a gente já viu essas partículas, ó, a gente já consegue deduzir. Boku no namae, meu nome. Namae wa Eric. Namae wa Eric. É só ter bastante repetição. Assim, na verdade, quando você estiver assistindo o vídeo com legenda, você vai ver repetidamente e vai ficar mais fácil esse daqui de reconhecer, ou melhor, sentir o kanji, quando você começar a estudar kanji e literalmente começar a botar na sua prática diária, né? Não tem como você estudar uma vez por semana, 1 hora, 2 horas por semana, se você não pratica ou consome conteúdo, né? Isso é a melhor forma. E quanto tempo você já não perdeu de não gastar o seu tempo dessa forma, de você consumir algum conteúdo, aprendendo e ao mesmo tempo consumindo? Porque a maioria das vezes, de quando a gente consome redes sociais assistindo aquele vídeo curto, a gente acaba pegando algumas frases em inglês, né? E
querendo ou não, tem muitos brasileiros que conseguem aprender a falar inglês ou reconhecer e entender inglês por causa desses vídeos curtos, tipo, hey man, I want to drink a water, and, e as pessoas vai nisso, vai acumulando essas frases e vai repetindo, entende também? Com aquele tom, com a sílaba tônica brasileiro falando inglês. E afinal vai conseguir falar inglês, sabe? De uma forma quebrada ou não, vai conseguir. E a partir de então que você está começando a estudar japonês, começou a entender as partículas, como que elas funcionam, você vai começar a conseguir entender e adquirir novos vocabulários, conseguir pegar novos verbos, novas frases. Esse site é aquele site que eu falei na aula 1. Você vem aqui, ó, clica nesse raio e vai ter 3 coisas. Tem o nível N5 até o N1. O N5 é o mais fácil. E quem já está fazendo o JLPT já deve reconhecer, né? E o nível N5 e o N4 não tem nenhuma diferença de nível. A diferença entre eles é a diferença da quantidade de vocabulário. A base e a gramática é a mesma. Então, se você quiser saber mais os verbos, substantivos, tango, e depois verbos, doshi, do N5 ao N4. Aqui, vocabulários. Tem várias coisas que você pode ver. Tem números, tem várias coisas. E a única coisa que não gostei desse site, é que tá tudo em hiragana e romaji, né? Que é alfabeto humano. E não tá nada em kanji. Isso é um ponto negativo, porque nunca que em algum lugar você vai ver literalmente essas frases em hiragana, certo? Bem raro. Mas o que eu diria? Esse N5, as frases, essa lista de frases de N5, elas estão em hiragana exatamente para você decorar, entende? Não tem outra coisa a não fazer, a não decorar essas coisas. Então, esse foi basicamente a aula 2. A partícula e partícula O. Foi a partícula O, ni e o D. Taxi ni iku, ir ao táxi. Taxi de iku, ir junto com táxi. Taxi ni iku, taxi de iku. Ringo o taberu. Neko o taberu, comer o gato. Eu espero ter conseguido ficado fácil, simples. Se qualquer dúvida, mande no comentário. E qualquer link disponível eu vou estar mandando aqui na descrição. E obrigado, adeus.